Eu sou Neto Xavier, do canal Tops Podcast. Estarei falando sobre os assuntos mais polêmicos e mais debatidos, difundidos no mundo inteiro. Abordaremos agora o assunto dos alienígenas, avistamentos, contatos e os OVNIs. A diferença entre alienígena e OVNI é que OVNIs são todos aqueles avistamentos nos quais eu não consigo determinar qual sua origem. Por exemplo, luzes eletromagnéticas, cometas que muitas vezes não são identificados, asteroides que piscam, chamam atenção e podem ser confundidos muitas vezes com UFOs. UFOs seria um caso relativamente ligado às naves extraterráqueas, ou extraterrestres, ou multidimensional, ou extradimensional. Para falar de tudo isso, nós vamos estar aqui abordando agora um assunto muito importante que chama assim paradigmas. A natureza humana, desde o seu surgimento, vem relatando em quadros, pinturas, cavernas, aparição de objetos misteriosos. Dentre esses fenômenos misteriosos, podemos observar assim satélites artificiais, drones, aviões, que podem ser confundidos com UFOs ou objetos voadores não identificados, os OVNIs. Contudo, eu queria agora estar focando bem assim numa chave que existe dentro do nosso corpo, numa matriz que existe dentro do nosso corpo chamada paradigma. O cérebro humano, ele é dotado de capacidade incrível de codificação, decodificação de todos os nossos sensores. Quais seriam os nossos sensores? Os nossos sentidos. Tudo que nos faz ter uma relação com a parte externa e muitas vezes até com a parte interna. Sensores seriam os olhos, o tato, o nariz, né? Então através da visão, do toque, sensibilidade sinestésica, através do olfato, do paladar, e todos esses sentidos são comandados e governados pelo cérebro. Contudo, através da nossa cultura, da nossa educação, do nosso sistema de crenças, instala-se no nosso organismo, no nosso cérebro mais precisamente, um sistema chamado de paradigma. Os paradigmas são a chave para todo o nosso comportamento, a chave para o nosso sentimento, a chave para o nosso pensamento e a chave para nossas ações. Esses paradigmas, eles determinam como eu vou agir, como eu vou pensar e como eu vou sentir. De que maneira é isso? Eles criam já uma matriz codificadora para que facilite para o cérebro a interpretação de tudo que está acontecendo. Um exemplo que eu tenho para citar de paradigmas aqui seria quando Colombo veio para as Américas. Chegando nas Américas, Colombo atracou suas caravelas um pouco mais distante da praia, para observar o que acontecia lá. Contudo, os índios continuavam perambulando, fazendo suas atividades diárias normalmente. Um certo dia, o xamã da tribo, ou o pajé, observou que havia uma mudança brusca na ondulação daquelas marés, daquela mágoa. A água dos mares, que sempre foi constante durante centenas de anos, devido ao bloqueio das ondas feito pelas caravelas, estava totalmente distorcido, provocando uma mudança brusca na praia. Ele, observando aquilo, ele não conseguia entender. Assim como todos os índios, ele também não via as caravelas, porque o sistema de paradigma deles não permitiam que vissem.
Contudo, ele observando toda a mudança que houve nas marés, ele foi seguindo para buscar a origem dessa mudança na ondulação, chegando até as caravelas. Isso abriu para ele a possibilidade de ele estar enxergando-as. Chamou todos os outros índios e com eles desenvolveu todo o raciocínio desde o início, explicando a eles a mudança nas marés, o caminho percorrido até chegar nas caravelas. A partir desse momento, todos os índios conseguiram observar as caravelas. O paradigma é realmente uma relação profunda que não permite a sua remoção, mas sim sua substituição por outra paradigma da mesma força, com a mesma intensidade e com a mesma importância. Vocês devem estar se perguntando por que ele está falando sobre paradigma. Eu vim aqui para falar sobre OVNI. Eu quero saber sobre UFOs, sobre alienígenas, extraterráqueos, né? Mas a relação entre os paradigmas e a possibilidade de avistamento ela é muito grande. Por exemplo, os paradigmas eles nos fazem buscar motivos e respostas racionalistas, né? Alicerçada no que a gente conhece. E o que nós conhecemos, muitas vezes, foge ao alcance das leis universais, das leis do espaço, das leis da física quântica, da física moderna. Por exemplo, as teorias de Newton e as leis de Newton, que outrora eram como se fosse uma verdade absoluta, hoje já são consideradas muitas vezes desprezíveis. Algumas até são ultrapassadas e outras estão sendo adequadas à nova realidade, que é de um espaço, tempo, para todo o universo, né? Para todo o sistema solar, sistema de galáxias. Um dos paradigmas bem fortes que houve foi durante a Guerra nos Céus de Nuremberg, né? Em Nuremberg houve um avistamento muito profundo, gigante, com relação assim ao número de pessoas e a quantidade de objetos que foram vistos. Foram vistos centenas de objetos por centenas de pessoas. Esses objetos se confrontavam no espaço da atmosfera, sendo observado por seus moradores, que diziam que raios de luz atingiram umas naves e essas naves caíam, pegando fogo, deixando o chão todo queimado, todo cheio de cinzas e com uma fuligem assustadora. Contudo, muitos alicerçados nesses paradigmas diziam que os anjos que estavam lutando, era a guerra entre o bem contra o mal. Então essas bolas azuis, vermelhas, pretas, né, se degladiavam no céu. Muitos dos relatos da época, que eu acredito que foram os primeiros relatos, né, já falavam sobre extraterráqueos, né? E alguns dos relatos diziam que eram simplesmente sistema de crenças, anjos, demônios e todas essas culturas relacionadas ao sistema de crenças. Então o paradigma ele é fundamental dentro do campo de visão do observador. Hoje em dia nós temos aparelhos, equipamentos, telescópios muito mais potentes que o de antigamente, que nos proporcionam um campo de visão melhor. Contudo, como a tecnologia de muitos equipamentos de aeronaves são mais sofisticados, eles podem tranquilamente passar como despercebidos, ou seja, só são observados quando eles querem ser observados. Cristóvão Colombo chegou ao Novo Mundo em 12 de outubro de 1492. A
primeira das anotações foi feita em 15 de setembro de 1492 e dizia: navegaram aquele dia e noite por 27 léguas em direção ao oeste. E nessa noite, ao princípio dela, viram cair do céu um maravilhoso ramo de fogo no mar, a uma distância de 4 ou 5 léguas. A segunda anotação, que dava de quase um mês depois, 11 de outubro de 1492, momentos antes de Colombo chegar à terra firme, dizia: depois do pôr do sol navegou rumo ao oeste. Andaram 12 milhas cada hora até as 2 depois da meia-noite. Andariam 9 milhas, que são 22 léguas. Às 22 horas, estando Colombo no convés de popa, viu uma luz e chamou Pedro Gutierrez, o camareiro, dizendo-lhe que olhasse para a luz. E assim ele o fez e a viu, surpreendido ante o desconhecido. Colombo escreveu: se viu uma vez ou duas, e era com uma vela de cera que subia e descia. Na aurora de 14 de abril de 1561, surgiram bolas avermelhadas, azuladas e pretas, cobrindo o céu de Nuremberg. Era um aviso divino. Creram os homens e mulheres da cidade alemã. A crônica narrou que, entre essas bolas, foram vistas também várias cruzes de sangue, tubos pequenos e grandes, 4 ou mais bolas. Tudo isso começou a brigar entre si. Quase uma hora depois, conforme a narração, os objetos acabaram desabando do céu, ofuscados pelo sol, queimaram, desaparecendo numa grande nuvem de vapor. Em 1566, 6 anos depois do padre jesuíta José de Anchieta registrar fachos cintilantes atravessando velozmente as florestas brasileiras, um estudioso das Sagradas Escrituras de Artes Livres, Samuel Cocchius, num folheto popular relatava: muitas bolas grandes e pretas foram vistas no mar, com grande velocidade rumaram rapidamente em direção ao sol. Voltaram-se também umas contra as outras, como se disputassem uma luta. Várias delas ficavam vermelhas e incandescentes, depois foram devoradas pelas chamas e se apagaram. Em 1716, na Inglaterra, os homens da ciência expressavam mais livremente suas ideias, pois uma nova corrente de pensamento, o iluminismo, começava a sacudir as certezas religiosas e absolutistas da época. Edmund Halley, conhecido pelo cometa, que levava o seu nome e o que o tornou famoso, certa noite, enquanto vigiava o espaço com seu telescópio, observou estranhos fenômenos luminosos vagarem por mais de 2 horas próximos a ele. Halley registrou que um deles era tão ofuscante que pôde ler um trecho impresso na sua luz, que, conforme sua descrição, a mesma, que parecia empalidecer, de repente voltava a brilhar, como um fogo alimentado por mais combustível. A Guerra Civil quase destruiu um grande ensaio conhecido como Estados Unidos da América, mas será possível que a preservação da República tenha se dado devido a seres extraterrestres? Abraham Lincoln descreveu estranhas visões e premonições que ele teve antes de alguns momentos mais cruciais de sua presidência. O oficial dos unionistas, Ambrose Bierce, escreveu sobre misteriosos desaparecimentos e viagens interdimensionais. E centenas de soldados testemunharam em Gettysburg uma aparição de George Washington, suscitando mesmo uma investigação governamental. Será real a presença de extraterrestres no decorrer da Guerra Civil Americana?
Em caso de afirmativo, terão sido observadores passivos para ver se aquela frágil democracia conseguia sobreviver ao teste? Ou terão sido um papel ativo como forma de preservar a União?